Saiba sobre riscos de uma batida na cabeça. Os riscos de uma batida na cabeça. As crianças se movimentam, brincam e correm. Devido à sua imaturidade mental, assumem alguns riscos físicos sem medir bem as consequências. Frequentemente sofrem acidentes. A maioria delas alguma vez recebeu de outra criança um golpe na cabeça ou eles mesmos baterão sozinhos. Tudo isto é normal que aconteça. O que já não é tão normal, e, além disso, desaconselhável e arriscado, é que os pais não tomem precauções para reduzir o perigo físico que suas crianças correm e ignorem que medidas devem tomar diante desses traumatismos na cabeça, que são normais e a maioria das vezes sem grandes consequências, mas nem por isso estão isentos de riscos. Ensinar aos pequenos aquilo que é permitido fazer e aquilo que não, assim como os perigos de certas atividades e proteger suas cabeças com capacetes quando realizarem algum jogo ou atividade esportiva, como andar de bicicleta ou de patins, são algumas medidas elementares para prevenir um problema que causa 20% de consultas pediátricas de urgência, as pancadas no crânio. Segundo dados dos Institutos Nacionais da Saúde, NIH, na sigla em inglês, dos Estados Unidos, a cada ano, milhões de pessoas sofrem um traumatismo na cabeça. A maioria destas lesões são leves, porque os ossos do crânio proporcionam uma proteção considerável ao cérebro. Os sintomas do golpe também são menores e geralmente desaparecem por si sós. No entanto, de acordo com o NIH, mais de 500 mil de traumatismos cranianos por ano são suficientemente severos a ponto de requerer uma hospitalização e um tratamento médico urgente. Por isso que aprender a reconhecer um traumatismo craniano grave e administrar os primeiros socorros básicos pode fazer a diferença entre salvar a vida de uma pessoa ou não. Pancada na cabeça. Aia rápido. Para se assegurar de que quem bateu a cabeça não terá consequências graves ou fatais, devem ser tomados certos cuidados. Embora não apresente sintomas nem tenha ficado inconsciente e pareça estar bem inicialmente, segundo o médico Greg Ochanik, da Associação Americana para a Lesão Cerebral, BIAA, em inglês, em Washington. Segundo o especialista americano, é imprescindível permanecer com a pessoa que bateu a cabeça, não deixá-la sozinha, ou pelo menos se assegurar de que sempre haja alguém presente, cuidando dela e observando suas mudanças de comportamento. No caso de quem bateu a cabeça ficar sonolento, irritável ou confuso, pareça bêbado, repita coisas ou tenha dificuldades para caminhar e falar, Ochanik recomenda levar a pessoa imediatamente a um serviço médico de urgência, para que a situação seja avaliada. Segundo o especialista da BIAA, além dos idosos, quem toma anticoagulantes ou sofre uma intoxicação, um dos grupos de risco com o qual é preciso ter um cuidado especial são as crianças, porque elas têm maiores possibilidades de sofrer uma lesão cerebral. De acordo com o pediatra Miguel Bermejo Pastor, da Associação Espanhola de Pediatria de Atenção Primária, AEPA, os traumatismos crânioencefálicos são problemas ou preocupações frequentes desde muito tenra idade e há poucas mães que não tenham consultado seu pediatra para perguntar o que fazer quando seu filho sofre um golpe na cabeça. A metade dos TCES, traumatismos crânioencefálicos, acontecem em menores de 15 anos. Para algumas crianças, o primeiro TC se deve à queda de uma cama, na idade em que começam a se virar. Posteriormente, devido à sua natural e ilimitada curiosidade,
começarão a explorar até o último cantinho da casa, por isso que serão mais propensos aos acidentes, assinala. Se sua criança sofreu um golpe na cabeça e para de chorar antes de um quarto de hora, tem uma boa cor, não vomita nem tem outros sintomas, é pouco provável que tenha acontecido uma grande lesão. É preciso permitir-lhe retomar sua vida normal, mas observando-a um pouco mais durante pelo menos 24 horas, explica Miguel. Se a criança apresenta um ferimento que sangra abundantemente, é preciso comparecer a um hospital próximo para sua avaliação. Se não há ferimento, para diminuir o tamanho do hematoma basta apertá-lo ligeiramente com um pedaço de gelo envolvido em uma gaze ou pano. Para aliviar a dor podem ser administrados analgésicos como paracetamol ou ibuprofeno, segundo este médico. O que fazer, o que evitar? Se a pancada foi forte, a princípio é conveniente, para observá-la, que a criança permaneça acordada e no caso de dormir, despertá-la a cada 2 e 3 horas para se assegurar que esteja bem, segundo o pediatra. O especialista da EPAP recomenda aos pais que consultem seu pediatra se a criança apresentar qualquer destes sintomas: vômitos repetidos, inércia crescente ou dificuldade para despertá-la, dor de cabeça intensa ou dor e dificuldade para movimentar o pescoço, sensação de enjoo progressivo, convulsões ou movimentos estranhos da face e das extremidades. Também é preciso buscar ajuda médica se ela apresentar incapacidade para se movimentar, diminuição da força ou sensação de formigamento, alteração do comportamento ou das reações, diferença de tamanho entre as pupilas de ambos os olhos, alterações da visão ou olhos virados, e se fala de forma estranha ou diz incoerências. Como evitar o golpe seguinte? Se a criança é pequena, Miguel aconselha mantê-la sempre à vista em casa e na rua levá-la pelas mãos. Se a casa tem escadas, convém pôr uma barreira de proteção. Além disso, os andadores podem ser perigosos, especialmente nas casas com escadas. Os berços e as camas elevadas devem ter uma proteção suficientemente alta que evite as quedas. Se a criança é capaz de sair do berço, é que chegou o momento de passá-la para uma cama, aconselha Miguel. Segundo este pediatra, é preciso seguir estritamente as normas de segurança para o transporte das crianças em automóvel em função de sua idade e peso, e promover o uso do capacete quando andam de bicicleta, skate ou patins, pois este item pode evitar traumatismos cranianos. Quanto mais cedo seu filho souber as regras básicas de segurança viária, como e quando atravessar uma rua, entre elas, muito melhor. É preciso procurar prevenir com o exemplo. Assinala Miguel.